Colorados e coloradas de todo o Brasil, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos atualizar as notícias do Inter pro último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo, né? Ficaremos um bom tempo, os jogadores entrarão em férias, inclusive o Carboneiro e o Borré, que imaginavam jogar a Copa do Mundo, estarão em férias também. E vão dar uma descansada aí para voltar com tudo para a segunda metade do ano, que vai ser decisiva para o Internacional. Agora, entre tantas especulações que acontecem por aí, tem uma questão que está incomodando bastante a torcida do Internacional, que diz respeito ao goleiro Rocher. Nós vamos falar sobre ela, mas antes disso eu te convido a se inscrever no canal. Falta 3, eu disse 13 inscritos para eu atingir finalmente o número de 100 inscritos, então dá essa moral aí, pô. Não custa nada, os meus vídeos têm mais de 100 visualizações, porque eu tenho 100 inscritos, 100. Não custa nada você me ajudar. Canal de Colorado para Colorado, aquela coisa de sempre que vocês sabem bem, né? Trago aqui as principais notícias do Internacional, então dá essa moral pra mim, é de graça, não vai custar absolutamente nada. Deixando seu like e o seu comentário, você indica pro YouTube que o vídeo é bacana, que ele pode indicar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Espero com esse vídeo atingir os 100 inscritos e eu conto com a ajuda de vocês. Vamos lá então. O que acontece? Sérgio Rocher está afastado do Internacional já faz algumas rodadas, se não me engano 2 ou 3 rodadas, que o jogador não treina com a camisa, não joga, melhor dizendo, com a camisa do Inter, porque estaria com uma lombalgia, uma lesão na lombar, alguma coisa assim. Tá bom. Só que o que acontece? Ele foi liberado para se apresentar à seleção do Uruguai, que ainda não apresentou a lista oficial dos convocados para a Copa do Mundo e vai fazer os amistosos e talvez durante os amistosos eles decidam quem são os jogadores que irão defender a seleção. Mas aí na seleção o cara tá bom, na seleção ele apareceu treinando normalmente. E não é a primeira vez que o Sérgio Rocher faz esse tipo de coisa com o Internacional. Vocês vão lembrar que durante as eliminatórias, em várias oportunidades, ele estava lesionado no Inter, era convocado e na seleção ele se apresentava, treinava e jogava. É só para jogar no Inter que ele tá machucado. O Rocher, ele é um goleiro que ele vive do primeiro semestre desde 2023, quando ele foi muito importante naquela classificação contra o River Plate. Mas depois ele, se tornou um goleiro absolutamente comum, normal, sem nada demais. E ele vive da fama que ele conseguiu daquela época lá, então é um absurdo a gente ter que se sujeitar a esse tipo de coisa por um goleiro comum. O problema é que o Inter esse ano já dispensou 2 goleiros. O goleiro que é o titular agora é o Antony, que também não é aquele goleiro confiável, né? Mas é o que tem. Então o Inter tem que ir em busca de um goleiro, se aparecer qualquer um querendo o Rocher, nem que seja por 2 mariola. Manda embora, chega de Rocher, cara, chega de Rocher. O cara acha que a gente é o quê? Palhaço? Que o Internacional é o quê? Pra jogar no Inter ele tá machucado, agora pra jogar na seleção não? Ah, pelo amor de Deus. Vamos ver o que o Lucas Colar traz de notícias pra nós a respeito do Rocher aí. Fala, Colar. Do nosso Colorado, amanhã já tô embarcando pra Bragança Paulista, tem jogo importante contra o Red Bull Bragantino no domingo pela manhã, o último jogo antes da parada pra Copa do Mundo. E bom, quero deixar vocês sempre atualizados com as últimas do nosso Internacional, então já chega deixando o teu like e te inscrevendo para não perder absolutamente nada de conteúdo por aqui. Quero começar falando, gente, justamente sobre o assunto que mais movimentou as redes sociais nas últimas horas. Afinal, o goleiro Sérgio Rocher, goleiro do Inter, apareceu em vídeos divulgados pela Associação Uruguaia de Futebol em plena participação no treinamento para a disputa da Copa do Mundo, que acontece no mês de junho e julho lá nos Estados Unidos. E aí começa a polêmica, gente. Por quê? Porque o Rocher ficou de fora das partidas contra o Vasco, onde ele era titular e acabou saindo no aquecimento por conta de dores na lombar, e contra o Vitória, já diagnosticado com uma lombalgia pelo departamento médico do Internacional. Jogo na semana passada, né? Jogo no último sábado lá no Barradão, em Salvador. Isso agora, gente, vem à tona porque o Rocher está trabalhando normalmente, né, com a seleção uruguaia, fazendo treino, né, de queda, de saída de gol, enfim, treinamento completo de um goleiro, né, que se prepara para uma partida. E aí, gente, muitos torcedores na rede social vêm questionando... Aqui, o principal é o seguinte: se ele estivesse no Inter, ele iria jogar a partida contra o Bragantino? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Ele estaria apto a jogar contra o Bragantino? Porque se ele não estava, e tudo indicava que não estava, aí vai tomar no rabo, né? Realmente a gravidade da lesão que o Rocher tinha, ou se foi uma forma da gente
Dá uma arquivada, né, no Rocher depois das falhas que ele teve, em especial naquela, né, contra o Atlético no estádio Beira-Rio, onde o Inter acabou vencendo os mineiros por 3-2, né, na Copa do Brasil, mas, né, teve uma falha do Rocher que ficou muito evidente no segundo gol marcado pelo Ian Lucas aqui no estádio Beira-Rio. E aí é uma indignação muito clara, né, com o Rocher estar apto sempre para a seleção uruguaia e não estar apto para o Internacional, visto que é o Inter que paga o salário do jogador na maioria do tempo, tá? Lembrando que a estreia do Uruguai na Copa do Mundo acontece no dia 15 de junho, contra a Arábia Saudita, no Grupo H da competição, o jogo que vai ser lá em Miami. Só que fora do campo, gente, os rumores estão aumentando sobre uma possível transferência. Eu conversei com alguns colegas que cobrem o futebol uruguaio e até mesmo o futebol argentino, e não há nada concreto ainda, mas há diversas sondagens pelo Rocher por dois motivos. Primeiro, porque todo mundo está vendo que o Rocher está sendo contestado aqui no Internacional e também... Não é que ele está sendo contestado, ele tem que ser descartado. Chega de Rocher, chega. O cara tá achando que a gente é idiota. Tá bom, obrigado Rocher por nada. Não jogou meio gauchão, não jogou gauchão desse ano. Tá bom, cara, chega, não deu certo. Tem contratações que a gente tem que chegar à conclusão de que não deram certo e tá bom. Faz parte, não vai acertar todas. Manda embora, já era, acabou. Porque o contrato dele com o Inter vai somente até o final do ano, por mais que no contrato exista uma cláusula de renovação automática mediante participação em 60% dos jogos do Inter na temporada. Pode ser que bata, pode ser que não bata, mas o Inter entende que o custo-benefício Rocher já não é algo que comporta o orçamento colorado. Tanto é que o Inter não nega que vai procurar um goleiro nesta janela de metade da temporada. Então assim, Boca Juniors, River Plate, clubes do Oriente Médio, todos, né, já fizeram sondagens ao Rocher, mas por enquanto, como eu disse, nada concreto. Mas é mais um jogador que pode estar deixando o estádio Beira-Rio na metade da temporada. Bom, eu acho que vai ter muita mudança no Inter agora no meio da temporada. Alguns jogadores, se Deus quiser, vão embora, tipo o Borré, o Rocher, são jogadores que custam muito caro para o Internacional. O custo-benefício deles não tá legal. Então, dá a linha na pipa nesses caras aí, porque a gente precisa de pessoas que queiram estar aqui. Eu não tô dizendo que o Borré não quer, mas não deu certo, cara. Não deu certo, manda ele pro River, ele é ídolo no River. De repente ele reencontra o futebol dele lá, porque no Inter ele não encontrou. A gente teve sempre esperança de que ele iria se encontrar, mas não encontrou, acabou, não deu certo, paciência. Beleza? E é isso. Vamos lá para esse último jogo importante dessa vitória, para a gente conseguir ficar tranquilo na pausa para a Copa do Mundo. Nós temos um desfalque importantíssimo, que é o Bernabé, mas a gente vai ter que dar jeito sem ele. Não vai ter a gente tem um bom histórico contra o Bragantino e, se Deus quiser, a gente consegue arrancar um empate ou uma vitória ou pelo menos um empate nesse último jogo antes da Copa, e depois a gente só vai falar de Copa do Mundo. Inclusive aqui no canal a gente vai ter que falar de Copa do Mundo, né? Não vai ter jeito e é isso. Beleza, gente? Se inscreva no canal, deixa like, deixa comentário. Eu fico por aqui e volto a qualquer momento com mais um vídeo. Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.